Seja bem-vindo. Você quer ter resultados? Você quer ter resultados expressivos? Você quer ser aquele cristão que realmente dê resultados? Então fica comigo neste vídeo e você vai aprender com a palavra de Deus a obter as estratégias necessárias para você dar frutos, para você gerar resultados de um vencedor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos meditar? Vamos aprender muito mais da palavra de Deus? Então, neste momento, eu convido você a pegar sua Bíblia e estudar, a meditar comigo e aprender quais são essas estratégias que o Senhor Jesus Cristo ensina na sua palavra. O segredo é estar agora comigo, ligado, meditando na palavra de Deus. Então, eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos lá? Enquanto você está pegando a sua Bíblia, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus e vamos pedir que Deus ele nos abra o entendimento e nos conceda essas 3 estratégias maravilhosas para que a nossa fé venha a aumentar, para que a nossa fé venha a ser uma fé decidida e não uma fé baseada na sorte, mas uma fé sobrenatural, a fé que vem da palavra de Deus, a fé sobrenatural que vem do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Então vamos orar? Todas as vezes que nós formos meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, nós temos que, antes de mais nada, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para recebermos as instruções que vêm do alto, a verdadeira sabedoria que vem do alto. Ela vem pura, mas é necessário que nós estejamos preparados para receber a palavra de Deus. Então, feche os seus olhos e vamos buscar o Senhor neste momento. Eu convido você a se desligar de tudo e de todos. Vá para um lugar tranquilo, um lugar onde você possa orar comigo em o nome de Jesus. Feche os seus olhos e oremos. Querido Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti e pedimos que o Senhor nos perdoe, lave completamente todo o nosso coração, tirando-lhe toda a ansiedade que habita dentro dele e lava-nos, purifica-nos no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesse estudo, nessa meditação e nós te pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor neste momento nos ensine por meio desse estudo, dessa meditação, a Tua vontade e nos capacite e nos dê a força, abra o nosso entendimento à luz da Tua palavra e repreendemos todo o mal, tudo aquilo que impede de nós aprendermos mais do Senhor. Em nome de Jesus, cai por terra todo o mal em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado e graças a Deus. Oh, glória! Agora nós estamos preparados para ouvir, para receber as instruções que vêm do alto. Já pegou a sua Bíblia? Abra no livro de Marcos e no capítulo 4 nós vamos aprender muito mais da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é sempre assim, ela sempre vem, ela sempre nos coloca para cima, mesmo que venha para nos exortar, sempre a palavra de Deus vai nos trazer luz e vai nos abrir o entendimento para assim tomarmos posse da vitória e da bênção de Deus. Já encontrou? O livro de Marcos, capítulo 4. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de falar para você uma novidade maravilhosa. Você já se decidiu em aceitar o Senhor Jesus Cristo? Olha só o chamado que Jesus tem para você neste momento. Aqui no capítulo 3 do livro de Marcos, olha só, você vai ficar feliz da vida agora. No capítulo 3 de Marcos, no versículo 13, está escrito bem assim: e subiu ao monte. Quem subiu ao monte? Jesus. Jesus está sempre em ascensão. E os que estão com ele, da mesma forma. Jesus, ele não vai deixar você de fora não, tá certo? Aqui fala assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Diga graças a Deus. Presta bem atenção nesse recado. E subiu ao monte. Jesus está chamando você ao monte.
Jesus está chamando você para se colocar de pé, para você subir e não para você ficar prostrado. Jesus sempre nos chama para prosperar. O Senhor Jesus Cristo chamou aqui, ó, e subiu ao monte. Jesus, ele está sempre subindo ao monte porque quer que estejamos com ele. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então Deus também está chamando você agora. Deus está subindo ao monte, ou seja, levando-nos à presença do Pai, ao monte, perto de Deus, porque quando nós decidimos estudar a palavra de Deus, quando nós decidimos entender os pensamentos de Deus, você pode ter certeza que neste momento nós estamos subindo, o nosso entendimento está subindo, está se elevando, porque é Deus que está nos levando, está nos chamando e chamou para si os que ele quis. Deus também está querendo, Deus está lhe chamando porque ele quis, é da vontade dele, e para si, e vieram a ele. Então neste momento também vá, Jesus está te chamando, neste momento, vá, Jesus está subindo ao monte, está fazendo com que você também tenha essa oportunidade. Que mais? Versículo 14 fala, e nomeou 12, para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Diga graças a Deus, Deus sempre nos chama e nos nomeia. Além dele nos chamar, ele vai nos nomear. Para quê? Para que nós aprenda dele, que é humilde de coração, para que ele também tenha uma ordenança para pregar as boas novas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo sempre vai nos ensinar, verdades eternas, ele vai sempre nos ensinar naquilo que nós precisamos para sermos mais do que vencedores. Então, esteja ligado, não se permita ficar desconectado, não fique de fora. Nós vamos aprender que é importante estar junto de Jesus Cristo para poder aprender mais dele. Quem fica de fora perde a bênção. Então, não fique desligado, não. Fique ligado nessa mensagem que Deus vai falar muito mais. Para que Jesus? Jesus assim, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então, Deus também quer que você esteja perto dele, da sua palavra, vivendo de fé e seja um corajoso. Para quê? Para lhe dar autoridade. Olha só, versículo 15 diz assim, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Olha só, quando nós estamos unidos com Jesus, Jesus nos ensina, Jesus nos dá a sua palavra, para quê? Para nós termos poder para curar as enfermidades de nós mesmos e daqueles pela qual nós impomos as nossas mãos. Pode ter certeza, os que são de Cristo, os discípulos de Jesus Cristo recebem. Jesus os convida, Jesus os chama para si e lhe ensina. Ele dá o que? Como nós aprendemos aqui, olha só. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Oh, glória a Deus, você é o cristão, você está unido com Deus, você tem o poder que é dado pela palavra de Deus para que você se cure, para que você tome posse da sua cura, da sua libertação, e também você tem poder e autoridade para expulsar os demônios, para repreender toda peste perniciosa, para repreender todo esse espírito de inveja, de olho grosso, de olho grande, essa mandiba, esse tranca-rua, essa Maria Padilha, seja qual for o mal que for, que esteja sendo representado, não importa as potestades, Deus está nos dando autoridade. Basta você aceitar o convite, aceite ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, permita que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador, e esteja perto, ligado no nosso ministério, que prega sempre a fé definida, e você deve receber essa palavra no seu coração. Assim como os discípulos aceitaram e foram até Jesus, não perca uma só oportunidade. Jesus está te chamando neste momento, aceite o convite. Aqui está dizendo, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12. Também Jesus continua nomeando hoje, pela sua palavra, pelos seus discípulos, para que estivesse com ele. Jesus, ele nomeia, e ele quer que estejamos sempre unidos, pertinho dele, seja perto. Porque se você ficar de fora, você vai perder a bênção. Aqui no versículo 31, diz bem assim,
Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram-no chamar. Está vendo? Estavam de fora. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Diga graças a Deus. Então Jesus estava pregando em um local. A Bíblia diz que ele chegou numa casa, aqui no versículo 20, fala bem assim: e foram para uma casa, tá vendo? E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. O negócio estava estreito, estava apertado. Jesus entrou numa casa para pregar, para ensinar, e tinha aquela multidão ali, aquele aperto afluiu de tal maneira que nem podiam comer pão. Olha só, e Jesus estava ali fazendo a vontade de Deus, ensinando aquelas pessoas a estarem próximas dele, porque quem está perto de Jesus está seguro. Mas chegou a mãe e os irmãos de Jesus, que não podiam entrar porque a casa estava cheia, e manda chamar Jesus. Jesus está fora de si, está pregando a palavra de Deus, e as pessoas já estão falando dele, que ele está ficando doido, que ele... Olha só o que as pessoas estavam falando aqui no versículo 30, fala bem assim: porque diziam que tem um espírito imundo, que Jesus curava e libertava por ordem do Beelzebul. Olha só o que é isso. Então, os irmãos preocupados, a mãe também preocupada, chegou no local onde Jesus estava pregando e mandou chamar. Eles estavam lá fora. Ao invés de estar lá dentro, ouvindo a palavra, dando suporte para Jesus, não estava lá fora. Mas Jesus disse o quê? Quando mandaram chamar, diga a Jesus que nós estamos aqui fora esperando para ele vir. Jesus disse o quê? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus. Então, naquele momento, elas não estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam querendo que Jesus deixasse de fazer a vontade de Deus, que era levar o evangelho, que era ensinar aquelas pessoas a tomarem posse da bênção, a receberem a sua cura, a receber a sua libertação. Então, neste momento, fique ligado na palavra de Deus. A palavra de Deus não fique de fora, não. Nós vamos aprender que aqueles que estão lá fora, aqueles que estão distantes da palavra de Deus, perde a bênção. Não fique de fora não, porque Jesus está dizendo assim: olha, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus. O importante é fazer a vontade de Deus. E às vezes, para fazer a vontade de Deus, nós temos que desagradar algumas pessoas. Jesus aqui, ó, mas alguém pode dizer: mas foi a mãe, foi os irmãos, Jesus não obedeceu, não chamou. Não, Jesus estava fazendo a vontade de Deus naquele momento, que é o mais importante, é fazer a vontade de Deus. E aí, você vai continuar fazendo a sua própria vontade? Você vai continuar fazendo a vontade das outras pessoas e desagradando a Deus? Olha só o que Jesus disse aqui, guarde essa palavra: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e minha mãe. Diga graças a Deus. O segredo é fazer a vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus, ministro Clériston? Fazer a vontade de Deus é guardar a palavra de Deus, ou seja, o entendimento da palavra de Deus. Você guarda o entendimento da palavra de Deus e não banca o bobo não, coloca logo em prática, que você já entendeu. A palavra de Deus, ela é simples e descomplicada. Você entendeu aqui o segredo. Jesus está dizendo assim: subiu o monte e chamou para si. Jesus está chamando você para si também. Diga graças a Deus, os que ele quis, e é da vontade de Deus que você seja abençoado, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Aqui é só uma mensagem rápida, um pré-aquecimento para nós aprender muito mais da palavra de Deus. Um grande abraço do ministro Clériston e até as próximas mensagens, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continue te abençoando e lhe dando grandes vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.